A graça e a paz, amados. Que o Senhor possa estar abençoando cada um. E aqui o bom é que a gente vai falando com todo mundo, quem vai chegando, né? E você que está em casa aí, que o Senhor possa estar abençoando ricamente e poderosamente a sua vida. Nós estamos fazendo uma série de estudos, iniciamos uma série de estudos a respeito do livro de Tiago, a carta de Tiago. E nós já falamos a respeito do primeiro capítulo. E hoje vamos estar falando do segundo capítulo de Tiago, Tiago capítulo 2. E para isso eu queria convidar a você que está em casa, você que está aqui, que abra sua Bíblia em Tiago. E hoje nós vamos estar falando a respeito do capítulo 2 deste livro. Este livro, eu sou apaixonado por ele. E tenho convicção plena de que foi e de que é o livro que eu mais li na minha vida. Há muitos anos atrás, um pastor fez uma sugestão de púlpito, e eu acatei aquela sugestão para a minha vida, que ele falou assim: não tenha pressa de aprender a palavra, tenha pressa de guardar a palavra. Não tenha pressa de ler toda a Bíblia e não entender nada. Então, o que você faz? Pegue um livro da Bíblia e estude durante um mês aquele livro, só aquele livro. Se o livro é pequeno, não tem problema, repita ele todos os dias. Eu fiz isso com o livro de Tiago e com outros livros, e realmente faz diferença, faz bastante diferença. Tiago, capítulo 2 hoje. A gente sabe, eu comentei na última vez, que o livro de Tiago, ele trata sobre comportamento cristão. Vários temas relacionados a comportamento cristão. E no primeiro capítulo ele abordou, fazendo um pequeno resumo do que foi falado. No primeiro capítulo a gente viu sobre a importância da provação ou das provações na vida do crente. E dentro dessa importância da provação, nós vimos que a provação ela traz também 3 promessas. A primeira promessa é que nós nos tornaríamos mais maduros, nós nos tornaríamos mais íntegros. A segunda promessa que a provação nos traz é que Deus irá restituir a nossa vida, a coroa da vida, né? Ele restitui ao final da provação tudo. E a terceira promessa é de que para aqueles que conseguem passar na provação, os projetos, os planos, todos os seus projetos e planos serão realizados. Você será bem-aventurado em tudo o que fizer. Então, essa primeira parte do capítulo 1 falou sobre essa importância, e esses são os resultados da importância de passar pelas provações. Também falou sobre a importância de nós termos sabedoria e como nós podemos identificar exatamente o que é provação e tentação. Sabendo que a provação, ela traz sabedoria, ela traz vitória, ela traz crescimento, mas a tentação, ela traz morte. E ela é fruto de algo que existe dentro de nós que chama-se pecado. E, por fim, o primeiro capítulo também fala sobre a importância de nós ouvirmos a palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra de Deus, e a partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus, e ela nos toca, ela nos alerta a respeito do nosso pecado de alguma forma, porque a palavra de Deus sempre aponta para o nosso pecado, dizendo: você precisa alterar isso aqui, você precisa mudar isso aqui. Ela traz consolo, ela traz esperança, mas ela também aponta para nós assim: olha, isso precisa ser alterado. E muito mais não, na mesma proporção em que nós ouvimos e somos tocados por essa palavra, existe a necessidade agora de que nós coloquemos em prática o que nós ouvimos. Que nós agora coloquemos em prática toda aquela orientação que foi passada pelo Senhor. Então, este é o resumo do primeiro capítulo de Tiago. E hoje, nós vamos então estar falando um pouquinho sobre a segunda. E esse segundo capítulo de Tiago, ele é pesado. Ele é um capítulo realmente que fala bastante conosco.
E nós percebemos que em toda a carta de Tiago, em cada capítulo, ele sempre está tratando assuntos, falando sobre alguns comportamentos que precisam ser alterados. Mas aqui nesse capítulo 2, ele nos chama atenção para algo muito sério, para algo que realmente precisa ser levado com muita seriedade por todos nós, amados. Bem, e como nós estamos no EBD, hoje nós não vamos fugir um pouco da polêmica, não. Nós vamos entrar um pouquinho na polêmica. Aqui é o lugar de nós fazermos isso, né? Porque nós temos o costume, como cristãos, de muitas vezes discutirmos e falarmos sobre determinados assuntos, e muitas vezes nós não temos base para falar isso e tomamos qualquer coisa como verdade. E não necessariamente aquilo é o que a palavra de Deus fala. Então hoje eu quero que os irmãos venham comigo e nós vamos estar tratando um pouco de alguns assuntos dessa forma. Tiago capítulo 2 diz o seguinte: meus irmãos, como crentes no Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, não façais acepção de pessoas. Ele dá uma recomendação. E aí agora, a partir do versículo 2, ele vem dar um exemplo para a gente. Por exemplo, se na vossa reunião entrar algum homem com um anel de ouro no dedo e com trajes de luxo, entrar também algum pobre. Deixa eu voltar aqui, versículo 2. Se na vossa reunião entrar algum homem com anel de ouro no dedo e com trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrejado ou com trajes de qualquer forma rasgados, e atentardes para os trajes de luxo, e lhe disserdes: assenta-te aqui, em um lugar de honra, e disserdes ao pobre: fica aí ao pé, assentado embaixo do estrado dos meus pés. Não fazeis distinção entre vós mesmos, e não vos tornais juízes movidos de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus aos que são pobres, aos olhos do mundo, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam nos tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome daquele a quem pertenceis? A gente percebe então que aquela igreja que estava recebendo aquela carta, ela tinha então um problema sério de tratamento, né? Eles tinham uma cultura na igreja de fazer com que algumas pessoas que entrassem bem vestidos, pessoas que aparentemente tinham posses, essas pessoas eram tratadas melhor. E aquelas pessoas que entrassem de qualquer jeito, demonstrassem que não fossem tão bons, assim, tão ricos, tão poderosos, sendo em qualquer lugar, se precisar, nem vem. Né? Resumidamente, nem venham. E aí, a gente percebe que o tema central, o Tiago tem uma preocupação nesse capítulo de tratar especificamente sobre este assunto. E o tema central deste capítulo é: não faça diferença entre pessoas ricas e pessoas pobres. Esse é o tema central de todo o capítulo. A gente lendo este capítulo dá a impressão de que ele começa a falar sobre esse assunto e chega lá na frente ele muda de opinião e começa a falar sobre outras coisas. Parecendo provérbios, né? Vários assuntos diferentes no mesmo capítulo, mas não. Todo o capítulo, mesmo parecendo que está tratando de assuntos diferentes, não, todo ele trata exatamente da mesma coisa. E nós precisamos ter cuidados a respeito disso. Nós temos o costume de acharmos e medir bênção de Deus a partir do que nós vemos, né? Se a gente achar que riqueza e prosperidade é bênção de Deus. E a gente achar que pobreza é falta de bênção de Deus. Isso é um cuidado muito, muito sério que nós precisamos tomar. E naquela época, a gente sabe que os cristãos estavam passando por um momento muito complicado, muito difícil. E eles estavam sendo perseguidos naquele período por escribas e fariseus. Então agora eles saem da Terra Santa e começam a ir agora para as regiões
da Grécia, e quando chegam naquela região da Grécia, quem começa então a persegui-los e quem começa a levá-los para os tribunais são justamente os poderosos, os ricos. E contextualizando um pouco para os nossos dias, a gente percebe que o tempo passa, as eras passam, mas o problema continua o mesmo. É comum a gente observar nos nossos dias uma preocupação muito grande com status, né? A gente percebe pessoas que andam com carros luxuosos, roupas de marcas as mais caras, e muitas vezes essas pessoas não têm nem o que comer em casa, porque nós julgamos pela aparência e nós contextualizamos isso, essa realidade que é levada lá fora pela sociedade. Muitas vezes a gente traz isso para dentro da igreja. E a gente acha que a pessoa, por ter uma aparência, parecendo que tem mais dinheiro, parecendo que tem mais poder, a gente oferece cargos melhores na igreja, a gente oferece, ele é mais abençoado que o outro, Deus vai falar mais com ele do que com o outro que não é tão abençoado assim. Pessoas que vivem de aparência. Nós somos treinados e doutrinados dessa forma. Só que Deus, Ele tem uma outra forma de pesar isso. Quando a gente olha lá em Deuteronômio 7,7, Deus falando assim: olha Israel, eu não escolhi vocês porque vocês eram os mais poderosos. Eu não escolhi vocês porque vocês eram os mais numerosos. Muito pelo contrário, eu escolhi vocês porque vocês eram os piores de todos. Vocês eram os menores. Porque eu quero que vocês tenham convicção e que todos vejam que vocês são poderosos e abençoados por minha causa e não por causa da força de vocês. Esse é o critério de Deus. Da mesma forma, Samuel. Quando Samuel é chamado por Deus e fala assim: vai ungir o rei de Israel. Ele então agora chega na casa de Jessé, o olho dele vai direto em quem? Vai direto em Eliabe, o mais forte, o mais poderoso dos filhos de Jessé, e fala: com certeza é este ali. E o Senhor fala: não, Jessé, não, Josué. Não, Josué não, Samuel, desculpe. Não, Samuel, não é este aí não. O que eu quero é aquele que está lá no campo, mais fraquinho, o menor entre eles. É aquele que ninguém bota a menor condição, menor força ou fé em cima dele. É esse que eu quero. E aí a gente observa, ainda dentro dessa história, o olhar do homem foi quem? Foi Saul. Saul era o mais bonito, o maior de todos, por isso que eu não cresci. Saul era o maior de todos. Saul foi escolhido pelos critérios dos homens, e Saul foi aquele que rejeitou completamente Deus. E ainda dentro dessa linha de exemplo, quem melhor do que o próprio Jesus Cristo, né? O próprio Senhor Jesus, Todo-Poderoso, escolhe viver e nascer aonde? No lugar mais miserável que existia. Escolhem pessoas como José e Maria, pessoas simples, e é ali que ele vai ser criado, por essas pessoas que vai ser criado, e naquele local simples e que ninguém dava a menor atenção, é onde ele vai viver. O Senhor mostra que os critérios dele é completamente diferente. Gostaria de convidar a abrir em Coríntios, capítulo 1. Paulo, ele fala um pouquinho sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 1. Hoje eu queria realmente pedir que você estivesse acompanhando com a Bíblia. Nós vamos ler bastante versículos, tá? E é importante que você esteja junto comigo aí. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 a 29, diz o seguinte: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vãs deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante ele. Este é o conceito de Deus, e é sobre isso que Tiago está falando neste momento aqui. Não julguem pelos critérios errados.
ainda no capítulo 2, então, de Tiago, voltando no capítulo 2, a partir do versículo 8, diz o seguinte: Todavia, se cumprirdes a lei real, encontrada na Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometes pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em só ponto, torna-se culpado de todos. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não adulteras, mas matas, torna-te transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. O que Tiago quis dizer aqui é o seguinte, que essa discriminação que vocês andam fazendo aí na igreja, né, ele estava conversando com a igreja, essa carta, essa discriminação que vocês estão cometendo, que vocês estão fazendo aí, ela é tão séria, ela é tão pecado quanto matar. E aí a gente consegue compreender que dentro do padrão de Deus não existe pecadinho nem pecadão. Qualquer pecado é transgressão da lei. Eu quero dar um exemplo prático a respeito disso aqui. Vamos imaginar, eu estou com o meu carro, dirigindo o meu carro, eu estou com o IPVA pago, eu estou utilizando o cinto de segurança, os faróis estão perfeitos, os pneus estão em dia, está tudo certinho com o meu carro. Estou andando na rua, no trânsito. De repente eu passo no sinal vermelho, eu vou ser multado, eu transgrido a lei, eu vou ser condenado. E é este princípio que Tiago está falando aqui. Mesmo que você esteja com tudo certo, no momento em que você transgride você se torna culpado de todos. Interessante que essa ideia e esse contexto, essa ideia de pecado, ela é muito própria do judeu. Lembrando que Tiago aqui, essa carta é enviada para judeus que tinham se convertido. Era uma igreja de judeus convertidos. Então ele está neste momento aqui falando isso. E o judeu tem muito essa ideia, essa perspectiva de pecado voltado dessa forma. O judeu tem um conjunto. O que é o pecado para o judeu? Existe um conjunto de normas, existe um conjunto de determinações. Se eu erro ou transgrido aquela norma, aquela determinação, eu peco. Dentro dessa ideia, por exemplo, trazendo para o contexto cristão, judeu, mentir é uma coisa boa? Não. Se eu minto, eu transgrido a lei. Se eu minto, eu estou fora daquilo que foi estabelecido. Se eu adultero, eu vou criar uma situação ruim com a minha esposa, eu quebro a relação com ela, e naquele momento ali eu transgrido a lei. Não é uma coisa boa de fazer. Então eu transgredi a lei, me torno um pecador. É claro que essa visão é uma visão a partir do contexto que o judeu entendia o que era pecado. Então, pecar é uma quebra de regra, basicamente. E essa forma de pensar não é uma forma ruim. É uma forma interessante de pensar assim. É uma forma que é importante estar pensando dessa maneira também. Só que aí, quando a gente pensa dessa forma, a gente, trazendo ainda para nós, isso aponta para algo muito sério que nós costumamos fazer. Nós temos o costume de enfatizar, muitas vezes, os grandes pecados. Os grandes pecados sempre ficam em evidência. E quando eles estão em evidência, a igreja sempre ajuda a caminhar, ajuda e você se libertar daquele pecado. A sua família quer andar com você e ajudar você a se libertar daquele pecado. Mas os pecados pequenos, eles são presentes e nós não tratamos da mesma forma. E esses pecados ficam na nossa vida como se fosse um copo cheio de água, furado,
vai nos esvaziando, até que determinado ponto nós estamos completamente vazios, secos, afastados, e eles são tão sérios quanto. Existe no meio evangélico uma tendência de confessar pecadões, ignorar pecados pequenos. Se você não matar, não roubar, não adulterar, não for homossexual e mais alguns outros pecadões, você pode ser vaidoso, você pode ser egoísta, intransigente, ansioso, ciumento, irreconciliável, que está tudo bem. Está tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Nós costumamos então fazer essa diferenciação. E quando nós partimos desse princípio, nós começamos a achar então que existem pecados que são toleráveis. Nós achamos que existem pecados que não são tão terríveis assim. É pegadinho. Todo mundo pratica, todo mundo faz. A gente fica atento só com os grandes. E se precisar de minha ajuda, ó, estou aí, tá bom? Se você cair, ou se eu cair, eu também quero a sua ajuda, porque eu preciso, né? Mas o pecadinho não, esse aí, a gente até cuida dele com carinho, não tem problema. E a gente vê, então, Tiago dizendo aqui, resumindo, que o pecado grande, ele é tão sério quanto o pecado pequeno, e o pecado pequeno é tão sério quanto o pecado grande. Ele agora estabiliza a situação, né? Verso 11. Está dizendo o seguinte: pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não adulteras, mas matas, tornas-te transgressor da lei. Eu fiz um rascunhozinho aqui e peguei alguns textos. 1 Coríntios 6, 9 e 10, Efésios 5, 5, Apocalipse 22, 15, Apocalipse 21, 8. E todos esses versículos, existem mais, que falam a respeito do assunto. Mas eu peguei, senão não ia dar para a gente falar sobre todos. Mas eu listei aqui pecados que a Bíblia fala o seguinte: quem comete não herdará o reino de Deus. Entre eles tem injustiça, ser impuro, idólatra, adúltero, medroso, efeminado, sodomita, ladrão, avarento, incrédulo, bêbado, maldizente, roubadores, devassos, abomináveis, cães, feiticeiros, homicidas, mentirosos, tímidos. Tímido aqui é no conceito de covarde. Não é a pessoa tímida aqui. Não. É o tímido no conceito de covarde de fato. Então, pecar é quebrar a norma. Se eu sou mentiroso, a partir do princípio de Deus, eu sou tão pecador quanto um assassino. Quem erra em um, assume a culpa por todos. E aqui eu quero perguntar uma coisa. Existe a possibilidade de nós vivermos 100% sem pecar em nada? E se eu peco em alguma coisa, eu me torno culpado de tudo, diariamente. Nós conseguimos realmente, de fato, viver perfeitos, guardar toda a lei, andar de uma forma realmente íntegra, 100%. E eu falei que hoje eu ia entrar um pouco mais nesse assunto. E para a gente entrar nesse assunto, eu vou pedir o socorro de Paulo. Né? Porque a gente viu aqui a partir de um conceito específico que Tiago falou. Mas eu quero trazer uma outra perspectiva de pecado. Lembrando que se eu peco em um, me torno culpado por todos. E agora o que Paulo vem falar a respeito e tratar a respeito desse assunto, que também é muito sério. E para tanto eu queria convidar para que você abrisse em Romanos capítulo 1.
Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Aqui vai até o 32, mas diz o seguinte: do céu se manifestou a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela justiça. E a gente vai vendo esse texto e a gente tem a ideia de que ele está tratando de um grupo específico. Só que esse capítulo aqui, Paulo, ele está abordando a criação como um todo. Ele está falando assim, olha, Deus, na sua criação, fez tudo perfeito, mas por causa da iniquidade do homem, ele derrama e manifesta agora a sua ira sobre toda a criação. E ele agora vai descrevendo como é que isso acontece. E aí, em determinado momento, a gente vê que as pessoas utilizam esse texto para falar especificamente do homossexual. Né? Os homossexuais. E a gente tem uma ideia um pouco equivocada de achar de que é um pecado especial. A gente tem uma ideia equivocada de achar que aquele pecado é mais pecadão do que todos os outros. Parece que Paulo está falando aqui especificamente para aquelas pessoas que têm essas práticas. E que essa ira de Deus que está sendo falada aqui, está sendo apontada diretamente sobre os homossexuais. Será que é isso mesmo? Veja só o que está falando em Romanos 3, 23. Nós estamos seguindo então agora uma linha de pensamento de Paulo, a partir do que ele entende o que é pecado. E 3, 23 diz o seguinte: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nós precisamos compreender o que Paulo em Romanos está querendo dizer com esse assunto. Ele não está falando que existe um grupo específico que vai receber a ira de Deus. Ele está falando que toda a humanidade, por causa do erro, Deus agora aponta sobre toda a humanidade a sua ira. Não tem grupo especial. Não tem ninguém aqui que está melhor do que o outro. Todos somos descendentes de Adão. É lá que começou. E aí agora vem um outro conceito de pecado. Que agora a gente entende que, segundo o conceito que Paulo está explicando aqui, eu não peco porque eu cometi um erro. Eu peco porque eu sou pecador. Essa natureza terrível do pecado existe em mim. O pecado faz parte do que eu sou. Eu fui concebido em pecado. Então, mesmo que eu não faça nada, eu já estou pecando. Porque isso é natural em minha vida. Isso faz parte do meu ser. Olha como a visão de Paulo muda agora. Não basta você transgredir, como o Tiago tem a visão. Não é transgredir. É você ser. E eu, sendo pecador, eu reproduzo pecadores a partir de mim. E as minhas ações são de pecado. A partir daí. É então a essência de pecador. Então, se Deus vai descer o juízo dele sobre quem pratica aquelas coisas, essa mesma ira de Deus está apontada também para mim. Da mesma forma. Não tem grupo especial. Nós todos estamos debaixo exatamente da mesma ira. Todos nós. Todos. Sem exceção. Estamos embaixo da mesma ira. Romanos 3. Antes de Romanos 3, por favor, Romanos 2, 1. Olha o que está falando. Nós lemos no primeiro capítulo, agora no segundo. Portanto, és inexcusável, não existe como retirar a culpa de você. Quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, pois te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro. Porque tu que julgas fazes exatamente a mesma coisa.
E aí agora o que está sendo falado aqui é o seguinte: quando nós olhamos o pecado do outro e falamos, você está pecando, você é um pecador, você não presta, todo esse julgamento que nós fazemos sobre essa pessoa, de acordo com esse texto, nós estamos lançando esse julgamento sobre nós mesmos, porque nós somos iguais. A ira de Deus está sobre nós. Romanos 3, 19 a 20, olha o que diz. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei vem o conhecimento do pecado, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Todos nós estamos sob o juízo de Deus, e a ira de Deus está apontada sobre cada um de nós. E aí traz um problema. E essa ira de Deus? Como é que a gente pode resolver isso? Como é que se resolve essa situação? João 3,16, bem conhecido, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui a gente precisa criar um cenário muito específico, muito claro. Estou eu, aqui, como réu. Eu sou o réu, sou o culpado, eu mereço a ira de Deus sobre mim. Eu vou ser julgado. Nós temos a figura também de Satanás, que é o acusador, lançando todos os dias, falando, ele não presta, ele é um pecador, a ira do Senhor precisa ir sobre ele precisa ser aniquilado. Satanás, eu sou réu, Satanás é o acusador. Agora nós temos Deus como justo juiz. E Deus olha para mim, para você, para toda a humanidade e fala assim, de fato, todos são pecadores e eu não posso me compactuar com esse pecado. De fato, eles precisam ser dizimados. De fato, eu preciso lançar sobre ele toda a minha ira. Mas eu amo esse réu. Eu amo esse réu. E porque eu amo este réu, eu vou enviar um advogado de defesa. E aí o Senhor agora envia um advogado de defesa que é Jesus Cristo. O Senhor Jesus então fala, Pai, eu vou à terra, eu vou pegar toda a justiça que esse povo merece, toda a justiça que o Senhor precisa ser derramado sobre ele, toda a ira que o Senhor precisa derramar sobre toda essa humanidade que é ré, que é pecadora e merece a morte, o Senhor vai pegar agora e lançar tudo isso sobre mim. Tudo isso será lançado. O cálice da ira de Deus, toda a justiça de Deus contra o pecado que eu e você cometemos e que somos pecadores, agora isso tudo seria lançado sobre Cristo. E agora o Senhor Jesus vem, vai na cruz do Calvário, e naquele instante que o Senhor está consumado, ele fala, está consumado, nesse momento, toda a ira de Deus e todo o julgamento de Deus que estava apontado para mim e para você e para toda a humanidade, nesse instante então agora é lançado sobre Cristo. E como Jesus Cristo, ele não tinha pecado, ao terceiro dia, ele ressuscita. E todos aqueles que creem e recebem essa palavra, que creem nessa palavra, agora estão também debaixo dessa cruz, guardados e protegidos por Cristo que recebeu tudo isso. E isso nada mais é do que justificados pela fé. E a gente resume, basicamente, a tese de Paulo em Romanos dessa forma. O conceito de pecado dele muda aqui. Eu não posso salvar a mim mesmo. Eu sou filho de Adão. A ira de Deus está apontada para mim.
É por isso que Jesus veio, morre por mim, e agora ele me justifica diante do santo juiz. Isso é mérito 100% de Deus. Ele nos escolheu, ele quis vir, ele quis morrer, ele lançou sobre si mesmo todas as nossas enfermidades e dores e lamentações e miséria. É ele. É tudo feito por ele e para ele. Não tem mérito nenhum. E quem aceita esse testemunho recebe a salvação. É por isso que nós somos salvos pela fé, libertos da condenação do pecado, pela graça. Pela graça. Então aí agora fica tudo tranquilo para a gente, né? Então agora, já que eu sou salvo pela graça, agora que não há mais condenação para mim, porque eu estou debaixo da cruz de Cristo, eu posso ignorar o pobre e eu posso, então, tratar com favoritismo o rico. Ok? Afinal de contas, eu fui justificado. E essa é a grande pergunta depois que nós nos convertemos. Afinal de contas, depois que eu me converto, depois que o Senhor muda a minha vida, eu posso continuar pecando de fato? Não vai ter mais nada para mim? E aí sim, nós voltamos agora à tese de Tiago. Nós vamos agora em Tiago 2, capítulo 2, versículos 14. Voltemos lá, por favor. Tiago 2, 14. Olha o que está dizendo aqui. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o meu irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Se alguém está passando necessidade próximo a mim, e eu simplesmente falo assim, olha, vai, come alguma coisa, seja feliz, Deus te abençoe, e seja feliz, mas eu não movo a minha mão para ajudar essa pessoa, não movo a minha mão, não, meu coração não se derrama em querer ajudar essa pessoa. A palavra diz que proveito há nisso. Assim também a fé. Se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Mas queres saber, ó homem insensato, que a fé sem as obras é inútil? Para dar uma visão melhor a respeito disso, vamos dar uma olhada em Efésios 2, versículos 8 a 10. Efésios 2, 8 a 10, olha o que diz. Aqui agora a visão de Paulo sobre o mesmo tema. Pois pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E a gente compreende uma coisa muito clara: obras não salvam. Mas o que é muito claro também, e todos os escritores do Novo Testamento são claros em dizer que você não é salvo pelas obras, mas todo salvo deve e precisa praticar boas obras. Todos. E nós, como cristãos,
precisamos estar atentos sobre isso, de negar a nossa carne, sim. Nós precisamos nos esforçar diariamente, sim, de retirar do meio de nós, em nossa vida, no meio da nossa comunidade, aqueles pecados. Isso é sério. O assunto que está sendo abordado por Tiago aqui é isso. As boas obras é a respeito disso. Vocês precisam retirar do meio de vocês os pecados. Para de julgar. Para de dizer que alguém é melhor do que o outro a partir dos seus próprios critérios. Isso precisa retirado do meio de nós. Em Mateus, capítulo 7, 20 e 21, olha o que está dizendo lá. Mateus 7, 20 e 21, diz assim: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em seu nome profetizamos, nós em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome nós fizemos muitas coisas e muitos milagres. E aqui ele está, um pouco antes do texto, ele fala o seguinte, que não tem como de uma árvore boa produzir frutos ruins. E não tem como de uma árvore ruim produzir bons frutos. E a gente precisa agora olhar para dentro de nós mesmos, e se eu tentar enxergar em você, como é que eu tenho conhecido você a partir dos seus frutos? Como é que eu enxergo a sua fé a partir do que você produz? Como é que você é conhecido a partir desse princípio? Como é que as pessoas me enxergam a partir desse princípio? Quando as pessoas olham para mim, quais são os frutos que essas pessoas estão enxergando em minha vida de fato? São frutos bons? Frutos maus? E a gente precisa entender algo muito sério. Se a fé que eu tenho não move a minha mão para realizar realmente algo diferenciado na vida das pessoas, que toque a vida das pessoas e que haja transformação, essa fé não move a minha mão de alguma forma, o texto fala que essa é uma fé demoníaca. Versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Você crê? Você crê que Deus existe? Olha que coisa boa que você crê que Deus existe. Mas aqui ele fala assim, os demônios também creem. E vai além. Eles só, além de crerem, eles tremem diante de Deus. Eles sabem exatamente quem Deus é. E aí nós precisamos ter cuidado no tipo de fé que nós estamos estabelecendo para nós. Pessoas que leem a Bíblia, estudam a Bíblia, de um lado e de outro, sabem todos os versículos, mas se essa sua fé não move a sua mão, não move o teu coração, e se não há transformação em sua vida, todo esse intelecto que você está adquirindo é uma fé demoníaca. Não produz nada. Os demônios sabem de Bíblia mais do que eu e você. Simples assim. E da mesma maneira, se sua fé te faz tremer, você veio para o culto, ouviu o louvor, se sentiu revigorado, fortalecido, foi gostoso ouvir o Luiz cantando, a Júlia, que bênção que é. Mas, se tudo isso que eu sinto na igreja, no momento de culto, estou em casa cantando louvor e o louvor me tocou, se isso não modificar o que eu sou, se não mover a minha mão em relação a isso, não houver transformação, é uma fé demoníaca. Não produz nada. A fé
fé precisa transformar. Essa fé precisa transformar em ação. Precisa se transformar em boas obras. Eu preciso ter uma preocupação diária, sim, com o meu pecado. Eu preciso ter uma preocupação diária, sim, com como Deus está me enxergando. E como as pessoas que estão enxergando essa fé em mim. Nós fomos salvos, irmãos, pela graça para as boas obras. Nós fomos salvos para as boas obras. E Tiago, e esse, na verdade, o que eu falei aqui é o capítulo 2 de Tiago. Que nós não devemos julgar as pessoas pela aparência, nem julgar as pessoas pelos critérios errados. Que não existe pecadinho, pecadão, mas que todos nós somos pecadores e que a ira de Deus está apontada para cada um de nós. E por causa da graça e da misericórdia de Cristo que veio, Ele recebeu sobre si tudo aquilo que deveria ser lançado sobre mim. Todo o juízo de Deus. E por causa dele, nós recebemos salvação. E que não existe diferença de pecado. E que nessa terra, nós precisamos, eu devo renegar quem eu sou. Devo renegar minha carne, sim. Porque ela é pecadora. Ela quer a morte. E nós precisamos andar segundo o Espírito de Deus, praticando e vivendo as boas obras. Amém? Esse é o livro de Tiago, capítulo 2. Semana que vem, se Deus assim permitir, nós vamos estar falando então a respeito do capítulo 3. Abaixa a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado pelo que tem feito por nós. Obrigado, Deus, porque a tua palavra é poderosa. E, ó Deus, aquilo, Deus, que eu preciso modificar em minha vida, ó Senhor. Mostra, Pai. E assim também seja com cada pessoa que neste momento está ouvindo essa mensagem, Senhor Deus. Que nós possamos entender que eu não sou melhor que ninguém, ninguém é melhor que ninguém, e que todos nós precisamos da tua misericórdia e da tua graça, porque somos pecadores terríveis. E te louvamos por causa de Cristo na cruz. Porque se não fosse Cristo na cruz, o que seria de cada um de nós, ó Pai? E te louvamos porque, graças a Cristo, graças à morte dele na cruz e à ressurreição dele, hoje nós podemos estar na tua presença, lembrando diariamente que eu não sou melhor que ninguém. E que, por eu conhecer ao Senhor, a responsabilidade ainda fica maior para mim. Tem misericórdia em nossas vidas, muda aquilo que precisa ser mudado. E, Senhor, se porventura alguém discorda, Senhor, tudo bem, o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor mostre exatamente aquilo que o Senhor quer mostrar, e que a sua vontade seja feita sobre a vida dessa pessoa. Que a sua vontade seja feita também sobre a minha vida. Eu te peço essa bênção, agradecido por tudo, ó Deus. Obrigado por esta igreja. Eu te peço pelo nosso pastor, esteja abençoando o pastor Joel ricamente, poderosamente. E que, ó Deus, cada dia mais ele possa ser usado pelo Senhor na direção, na condução desta igreja. Esteja com a nossa liderança, os líderes da igreja, capacita, fortalece, dê um renovo de ânimo a cada um deles, e que nós, ó Deus, possamos ajudá-los em tudo que puder. Eu te peço essa bênção em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém.